e continuamos falando sobre infraestrutura e logística. Vamos ter mais detalhes sobre a construção de um sistema de integração das nossas hidrovias. Bom dia, André Anelli. Bom dia, Marcelo Lara, bom dia a você que acompanha o canal do Produtor. Eu estou aqui com o Luiz Antônio Fayet, ele que é consultor da CNA para infraestrutura e logística e vai nos contar um pouco mais o que foi abordado nessa reunião do setor aqui na Câmara Temática do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dr. Fayet, a CNA destacou aqui um dos pontos que é a MP 752 de 2016, que trata da integração das ferrovias. O que a CNA destacou nessa reunião? Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente situar que quando existia só a rede ferroviária federal, as ferrovias brasileiras eram totalmente integradas. Eu podia sair de uma localidade para outra livremente. Quando foram feitas as licitações para privatizar as operações, a única fórmula que se achou na época foi segmentar por malhas. Então, cada malha ficou com um concessionário. E não se deu o direito de um concessionário passar na malha do outro. E isto, então, criou um problema muito sério, porque fragmentou, destruiu a malha ferroviária nacional. Agora, com a MP 752, nós passamos a discutir o sistema ferroviário, novamente, e dentre outros, né? E um dos objetivos da CNA e dos seus companheiros na Câmara de Logística do Ministério da Agricultura foi reconstruir um sistema ferroviário integrado. Então, para isso, nós apresentamos, na medida provisória, algumas emendas visando esta integração. E essa integração hoje é um conceito moderno em países desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, países europeus, que é o direito de passagem. O direito de passagem significa o quê? Uma concessionária ferroviária, mediante pagamento de um pedágio, obviamente, ela pode passar com as suas composições dentro de uma programação na malha de uma outra concessionária. Mas tem uma outra figura que é um avanço ainda maior em termos de modernidade do transporte ferroviário, que são frotistas, os chamados operadores ferroviários independentes, que também podem transitar nessas diversas malhas e prestar serviços específicos. Porque hoje, como os concessionários não têm interesse em vias de menor rentabilidade, eles ficam com o filé mignon e abandonam os outros trechos. Para que você tenha uma ideia, cerca da metade da malha ferroviária nacional está abandonada pelos concessionários. Se nós tivéssemos operadores ferroviários independentes, para esses operadores, talvez uma certa malha, um certo trecho, passasse a ser interessante e incorporaria a carga à malha. Então, isto precisa ser refeito, porque o sistema ferroviário, como o sistema rodoviário, o sistema portuário, eles estão feitos para o interesse da nação brasileira. Não é um negocinho para dar dinheiro para um, dar dinheiro para o outro. É o direito de ir e vir que está envolvido nesse processo. Então, nós precisamos ter uma solução estratégica nacional. E é fundamental entender que o Brasil é hoje o segundo maior exportador do agronegócio mundial, tendendo a ser o maior exportador, e só não alcançou ainda uma posição de maior destaque por culpa das deficiências de infraestrutura. É importante dizer, deixar claro para os que nos ouvem, que em qualquer atividade econômica é preciso primeiro saber se tem mercado. E o mercado mundial do agronegócio existe. E ele cresce num volume e tamanho que é quase um Brasil a cada ano. Por quê? Porque não existem terras disponíveis com grande facilidade. Você, como exemplo, pegar milho e soja, veja o seguinte, cerca de 80% do mercado de milho nas exportações é dominado por 3 países, Estados Unidos, Argentina e Brasil. O mercado de soja, quase 90%,
é dominado pelos mesmos 3 países. Será que os outros países são bobinhos e que não querem participar desse mercado internacional? É claro que não. É que nós, além de termos uma qualificação das cadeias produtivas, quer dizer, dos nossos produtores e todo o contexto de produção, nós temos mercado internacional e temos clima e temos terras. É por isso que o Brasil leva uma vantagem fantástica nisso. Dos 10 principais produtos de exportação do Brasil, 8 são do agronegócio. Essa é a nossa vocação. Agora, se nós tivermos ineficiências nos portos, nas ferrovias, nas rodovias, nós não vamos chegar lá nunca. E nós poderemos ser, num espaço de 10 anos, 5, 10 anos no máximo, os maiores exportadores mundiais do agronegócio. O mercado do milho, por exemplo, é um mercado de 1 bilhão de toneladas ano. É um número difícil da gente entender o que será 1 bilhão de toneladas ano. Mas eu vou dar um exemplo. Se nós somarmos tudo que entrou e saiu nos portos brasileiros o ano passado, incluindo minério, petróleo, tudo isso, não deu 1 bilhão de toneladas, deu 950 milhões de toneladas. Pois esse bruto mercado de 1 bilhão de toneladas, ele cresce a mais de 2% ao ano. Como não existe abundância de terras, né? E o Brasil é beneficiado porque tem abundância de terras, sobra para nós a oportunidade de crescer. Em vez de 5 milhões de toneladas por ano na dupla milho e soja, crescer 10 milhões de toneladas por ano. Então, se eu crescer 10 milhões de toneladas por ano, vocês façam uma conta. O segundo maior porto de exportação de carga geral do Brasil chama-se Paranaguá. Paranaguá, somando tudo que entrou e saiu o ano passado, operou 45 milhões de toneladas. Se eu consigo crescer no Brasil 10 milhões de toneladas na exportação de soja e milho, eu preciso, a cada 5 anos, 4 anos, mais um Paranaguá. Então, se veja a importância disso. E essa importância está nos portos, nas ferrovias e nas rodovias. Mas o patinho feio número 1 hoje chama-se ferrovias. O sistema nacional está destroçado. Ele tem que ser reformulado. Ele não comporta remendos. E esse é o trabalho que a CNA está tentando fazer. Perfeito. Conversei aqui com o Luiz Antônio Fayet, ele que é consultor de infraestrutura e logística da CNA e que defendeu esse tema de integração das ferrovias na reunião da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Marcelo Lara, com você.